trago-vos um livraço, um thriller que eu adorei e que se tornou não num dos meus favoritos, mas no meu favorito dos últimos tempos. O livro que vos trago hoje, terminei de ler ontem. Eu não sei quando é que este vídeo vai para o ar, mas de qualquer das formas terminei de ler ontem. É um livro que se calhar muitos de vocês já leram. Eu já comprei este livro há bastante tempo, só que enfim, adiei imensas vezes começar a lê-lo, porque a minha preferência nunca são os thrillers, e acabei por adiar, e só agora li este livro. Não sei porquê, porque foi o melhor thriller que li, pelo menos nos últimos 3 anos. Vocês se calhar já leram, podem achar que eu estou a exagerar, mas pelo menos este para mim é o meu género de thrillers preferidos. Tem todos os ingredientes de que eu gosto, acho que está super bem escrito, super bem fundamentado. É um livro com muitos conteúdos. É um livro que não se baseia somente na inteligência do assassino, do culpado, mas também na inteligência de 2 inspectores. Geralmente eu costumo ler livros em que há sempre um inspetor que não é tão inteligente. A sensação que as pistas são sempre muito fáceis, que é tudo muito, parece que é tudo muito facilitado. E neste livro isso não acontece. Não há facilidades, mas há uma inteligência por trás dos crimes que são cometidos. Não só a inteligência, como também tudo é pensado, tudo é detalhado, tudo é pensado ao mínimo detalhe. A lógica das coisas, e o final tem um plot twist. Eu, pela primeira vez, assim, dos últimos pelo menos 10 thrillers que li, este foi sem dúvida aquele que eu não estava à espera que o final fosse assim. Já que chega uma altura que nos estamos a aproximar da revelação final da história e começamos a perceber que, ok, já percebi quem é o culpado nisto tudo, mas porquê? E depois há sempre o porquê. E isso é tudo desvendado, na história é tudo muito bem concluído, está muito bem fechado, eu simplesmente adorei. Mas antes de mais, estou a falar do autor Chris Carter, O Assassino do Crucifixo. Isto é um livro que eu acho que quem gosta de thrillers é uma leitura obrigatória. Obrigatória. É um livro que é escrito por um autor que é um psicólogo. Eu começo a perceber porque é que eu gostei tanto da escrita dele. E lá está. Isto às vezes não quer dizer nada, mas a minha formação também é psicologia, e se calhar por isso é que eu dou tanto valor àquilo que ele escreveu, porque ele vai, ele não só faz um thriller, um policial, vá lá, como acaba por misturar aqui toda a parte da manipulação psicológica que eu adoro nos livros. A descrição das personagens está descrita de uma forma exímia. Ele pensou em tudo. Os detalhes dos personagens, dos inspectores, a dupla de inspectores tornou-se a minha dupla de inspectores preferida. Não tem comparação com nenhuma outra que tenha lido. Portanto, aqui o detetive Robert Hunter é, sem dúvida alguma, para mim, o meu detetive de eleição. Sem dúvida. Adorei. E o seu colega, pelo menos neste livro, pelo que percebi, não sei se eu não sei a ordem cronológica dos livros do Chris Carter, mas pelo que percebi neste livro, ele tinha um outro parceiro, um outro detetive. E neste livro é o Robert Hunter e o Garcia. Adorei os dois. São os dois personagens para thrillers. Não há melhor. Para mim não há melhor. Adorei mesmo. Depois tem todos os diálogos são muito inteligentes, muito bem pensados. Não é aquele diálogo que às vezes nós estamos a ler. Eu estou a falar sempre em relação aos thrillers, porque eu acho que um thriller tem que ser muito direto, muito inteligente. Eu acho que para um escritor se atrever a escrever um thriller tem que saber muito bem o que é que está a fazer. E às vezes há thrillers que dão resultados, há pessoas que se calhar não leem muitos thrillers e se calhar gostam daqueles thrillers mais leves. Eu também gosto dos thrillers domésticos, por exemplo, mas este é um livro que tem tudo, tem tudo. Este é um livro indicado para quem é amante de thrillers e já tem uma experiência vasta em ler este género literário, e vai-se surpreender, garantidamente vai-se surpreender. Porque existem pistas no livro
Mas mesmo com as pistas, porque há aquelas séries ou aqueles livros que nós lemos e dizemos assim, as pistas estavam lá todas e só não vimos porque estávamos distraídos ou não quisemos. Neste caso não, está tudo muito bem feito. E quando estamos a achar que eu vou descobrir quem é, eu já sei quem é que é, há mais uma reviravolta, mas não é uma reviravolta só para, desculpem a expressão, encher chouriços. É uma reviravolta inteligente, que faz todo o sentido, muito bem fundamentada, e eu adorei. Tem uma vertente psicológica aqui que eu acho que só foi assim tão bem escrita porque foi escrita por um psicólogo com experiência na área criminal. E eu acho que de outra forma era quase que impossível, porque da maneira que ele, a maneira como ele descreve as personagens, como ele as encaminha, o encadeamento que ele dá ao longo da história às personagens, a inteligência com que ele as descreve, de todas, não estou só a falar dos detetives, como do assassino, como até das pessoas com quem os detetives contactam, tudo é muito bem fundamentado, tudo tem muita lógica. E antes de ser um thriller, um policial, um thriller como queiram chamar, acima de tudo, tem muito conteúdo psicológico, muito. Este é um autor, ele é brasileiro, ainda por cima, estou fã do Chris Carter. É brasileiro, nasceu no Brasil, apesar de viver nos Estados Unidos. Psicólogo, adora música e esteve ligado à música, que é uma coisa que eu também adoro enfim, e também tenho aqui algumas ligações. Por isso, eu sinceramente, eu não sei, talvez me tenha identificado muito com ele em termos de biografia, mas com a escrita é impressionante. Eu adorei a escrita deste autor, adorei a história que ele contou, a maneira como ele desenvolve a história e chegamos ao fim, praticamente às últimas folhas, sem saber ainda muito bem como é que aquilo chegou àquele ponto. A certa altura ainda fiquei ali, eu acho que já sei quem é, mas já foi muito próximo da revelação final. E isso não era suficiente porque eu desconfiava que pudesse ser aquela pessoa, já numa fase muito final do livro, mas mesmo assim ainda não percebia porquê. Foi uma questão de lógica e ele revela tudo, está tudo muito bem explicado. Este, sem dúvida, que foi dos melhores que eu li nos últimos anos. Eu gostei imenso, fiquei fã. Vou continuar a ler Chris Carter e prefiro muito mais dar prioridade a um autor que eu já percebi que adorei e ler os livros dele do que se calhar andar a comprar aqui outros thrillers que eu não conheço, um bocadinho às escuras. Claro que vou continuar a comprá-los, mas enquanto não ler a coleção dele não vou estar descansada. Eu admito que quando comprei o livro olhei para a capa e pensei, bem, isto deve ser aqueles thrillers macabros que cortam a cabeça, decapitam as vítimas e enfim, é tudo muito macabro, mas depois, bem espremido, a história acaba por não ser muito rica pela capa em si. Mas lá está, isto foi um estereótipo que eu criei na minha cabeça por causa das capas, mas não deixei de o comprar, até porque já tinha ouvido falar muito bem deste autor. Mas andou na prateleira imenso tempo à espera que eu lhe pegasse e nunca peguei, fui sempre adiando. E como estou numa fase de até ao final deste mês tentar ler o máximo de livros que tenho pendentes na estante cá de casa, achei por bem ler este. Porque já estava de facto há imenso tempo. E não me arrependo mesmo de nada. Só me arrependo por estar a pensar que pelo menos durante agora 1 mês, 2 meses, se calhar não ia comprar mais livros e pelos vistos vou ter que comprar a coleção deste escritor. Mesmo que não leia para já, vou comprar os livros todos. Nós nem nos damos conta de que o objetivo mesmo desta história é chegar ao final e saber quem é que é o culpado por estes crimes hediondos. E de facto isso é fascinante. Eu gostei mesmo muito. Eu nem sei o que é dizer. Eu acho que ele não está no meus top 10 nem no meus top 5. Ele é o meu top 1 de thrillers. E aconselho vivamente a quem gosta de thrillers e a quem não gosta, porque eu acho que nós temos que dar sempre a oportunidade a todos os géneros literários,
porque se não os lermos também não vamos saber se gostamos ou não. Eu posso dar um exemplo, e falo um bocadinho aqui, sou um pouco suspeita, porque escrevi romances históricos, apesar de já ter escrito um outro romance contemporâneo que ainda não foi publicado. A verdade é que eu detestava história na escola. Eu não gostava, era a minha disciplina quando é que nós temos história na escola? Não é nem no secundário, eu não tive, no secundário eu não tive história, tive no quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, talvez. Já não me recordo. E nem sei se agora isto já tudo mudou. Mas eu detestava a disciplina de história. Claro que isto às vezes muda muito, tem a ver com a matéria que damos, com o professor também, com a paixão que ele nos transmite, mas eu não gostava, achava aquilo uma autêntica seca. Porque depois falavam do Mussolini, do Stalin, e não era bem aquela história que eu gostava de conhecer. Eu gostava de conhecer a história do nosso país, mas contada de uma maneira assim, se calhar mais leve. E a verdade é que depois, a certa altura, comecei a ler alguns históricos para poder aprender. Eu admito, quando comecei a ler históricos foi para tentar aprender alguma coisa de história, porque achava que era um zero à esquerda nessa matéria. E eu sei que li uns quantos, houve uns primeiros que eu não gostei, achei que aquilo era tudo muito pesado, a escrita era muito enfadonha, tinha muitas partes que eu não gostava, e depois, a certa altura, comecei a fugir dos romances históricos e a ir para os históricos puros. E nos históricos puros procurei autores com uma linguagem mais jornalística, mais direta, que não romanceavam tanto a coisa. E acabei por me apaixonar por vários autores. Um deles, hoje em dia, é o Laurentino Gomes, que é um autor brasileiro que escreveu história, já escreveu duas trilogias históricas. E eu adorei os livros dele e não me importo de os ler outra vez, porque são livros que eu, como ao José Rodrigues dos Santos, por exemplo, nós estamos sempre a aprender. Se formos reler o livro, não é coisa que eu tenha o hábito de fazer, mas se formos reler o livro, nós vamos continuar a aprender, porque há sempre coisas que nós nos esquecemos. E eu comecei a dar muita importância a isso, enquanto que se calhar, por muito que eu tenha gostado deste livro, se eu for reler agora não tem a mesma piada para mim, ainda que seja um livro que eu tenha aprendido aqui umas 2 ou 3 coisas em relação aqui à parte criminal. Mas é natural que não tenha tanto esses conteúdos, mas está perfeito. Nem posso dizer que é 5 estrelas, porque nós damos 5 estrelas se calhar a muitos outros livros e eu acho que este supera. E agora, retomando aqui aquilo que estava a dizer, em relação aos históricos, eu comecei de facto a aproximar mais e a apaixonar mais pelos históricos devido àquilo que eu aprendia com eles. Mas se vocês acham que os romances históricos ou os históricos têm uma escrita pesada, então é porque ainda não procuraram bem. Porque eu já li livros históricos que não gostei, e eu sou uma aficionada em livros desse género, porque lá está, porque são livros, não gostei porque eram livros muito pesados, tinham uma escrita muito pesada, ou eram puramente históricos, ou então eram demasiado romanceados e poucos conteúdos tinham ali históricos, uma coisa muito esporádica, ou a própria linguagem, a maneira como era escrita, uma maneira mais clássica. E isso foi uma das razões que me levou a escrever A Prisioneira do Tempo, porque eu acho que está escrito, não, aqui modéstia um pouco à parte, mas eu acho que está escrito de uma forma leve. Quem lê o livro pode dizer isso, não é? Está escrito de uma forma leve, tem a parte de romance, portanto a parte ficcional, mas ao mesmo tempo também tem a parte histórica pura, não é? Os fatos verídicos. E eu acho que isso acaba por nos fazer aprender, mas sem ser de uma forma secante, porque estamos envolvidos na história, neste caso da Manuela e do Francisco, e acabamos por nos envolver e apaixonar por o romance deles e aprender muito com eles, porque muito da parte histórica está descrita através de diálogos, o que torna a leitura menos cansativa. Mas isso é a minha opinião. Eu escrevi um pouquinho um livro à minha imagem, como eu gostaria de ler os históricos, ou pelo menos de ver mais históricos, porque eu acho que nós criamos muitos preconceitos em relação a muita coisa. A nossa sociedade é assim. E tal como criamos preconceitos com sei lá, posso dar aqui um exemplo, com as novelas portuguesas, por exemplo, ou
ou com os romances históricos em Portugal, quando são tão apreciados, por exemplo, no Brasil. Eu acho que nós temos que começar a dar valor às coisas, mas também temos que procurar, não é dizer lermos um romance histórico ou lermos um livro de poesia e dizermos, ai, não gosto, não é o meu género. Não, não é por ler um. Às vezes podemos ter o azar de ler um que não nos enche as medidas. Como eu também li vários thrillers no início e eu não conseguia gostar dos thrillers, porque eu adivinhava sempre quem é que era o culpado, ou porque eu achava que aquilo era tudo muito previsível, ou porque aquilo andava sempre tudo à roda do mesmo, mas não desisti, continuei a ler e de facto descobri aqueles autores que eu mais gostava, ou aquele género de escrita com que eu mais me identificava. Eu um dia, se vocês quiserem, poderei fazer um vídeo sobre aqueles autores que eu mais gosto de vários géneros literários. Aproveito também para vos perguntar o que é que vocês gostariam que eu dissesse mais nestes vídeos. Não só falando do livro, obviamente, neste caso estou a falar do Assassino do Crucifixo, não só a falar do livro, mas também o que é que vocês gostavam mais que eu dissesse, se queriam que eu fizesse uma comparação deste livro, por exemplo, com outro, quem gostou de um vai gostar deste. Os melhores thrillers, eu irei fazer um vídeo sobre os melhores thrillers. Os livros que mais me fizeram chorar, posso fazer várias coisas, mas gostava mesmo que me deixassem isso nos comentários, porque isto é um mês à experiência para fazer estes vídeos, e se eu vir que se calhar não faz sentido, no próximo mês já não farei. Mas, portanto, deixei todas as vossas sugestões agora, enquanto ainda isto está ativo. De qualquer das formas, e voltando aqui ao tema central, Chris Carter, o Assassino do Crucifixo, eu não tenho nenhum livro que possa comparar e que diga, olha, se gostaram deste, vão gostar deste, porque este livro, para mim, foi o melhor thriller que eu li nos últimos anos. Aconselho mesmo, porque eu não consigo pôr defeitos nesta história. É assim, nem no autor, nem na história, nem nos personagens, nem no enredo, nem no final. Não há nada que eu tenha a apontar de negativo nesta história. Talvez o autor que eu aproxime mais deste, em termos de ter gostado tanto, é o Joel Dicker, mas não tem nada a ver com este livro. Por isso, resta-me desejar-vos umas boas leituras e aconselho vivamente.